A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa naquela noite de outono, transformando o Tejo em um espelho negro de segredos. Miguel Correia, com as mãos trêmulas no volante do seu velho Fiat, acelerou pela marginal, o coração martelando ao ver o farol traseiro da bicicleta de seu filho Tomás pescando à frente, perdido na tempestade. De repente, um vulto surgiu das sombras, um jovem de capa de chuva encharcada, que se atirou na frente do carro de Tomás, derrubando-o para a calçada seca sob o toldo de uma pastelaria, salvando-o por um triz de um caminhão desgovernado que rasgou a noite como um rugido fatal. Miguel parou o carro com um guincho de pneus, o peito arfando, e correu para fora, ignorando a água que lhe encharcava a camisa. Ali estava o estranho, ajoelhado ao lado de Tomás, que tossia e se levantava devagar, os olhos do garoto de 10 anos arregalados de terror e gratidão. Obrigado, murmurou Tomás, mas Miguel só via o Salvador, um rapaz de uns 20 e poucos anos, rosto pálido e molhado, cabelos castanhos coados à testa, olhos verdes que pareciam carregar o peso de oceanos inteiros. Quem diabos é você? Perguntou Miguel, a voz rouca de emoção, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. O jovem hesitou, limpando a lama das calças jeans gastas, e respondeu com uma voz baixa, quase um sussurro, João. João Almeida. Eu vi o garoto e não pensei duas vezes. Naquele instante, sob a luz trêmula de um poste, Miguel sentiu um arrepio que não era só da chuva, algo indefinível, como se o destino tivesse colidido com sua vida comum de pai solteiro, professor de história em uma escola secundária de Alfama, lutando para pagar as contas alugando um quarto no seu modesto apartamento no Bairro Alto. Mal sabia ele que João não era apenas um estudante tranquilo de arquitetura na Universidade de Lisboa, mas o herdeiro oculto de um império de vinhos e imóveis que valia bilhões, um segredo guardado a 7 chaves para escapar da sombra sufocante de uma família conservadora que o renegara por ser gay. Enquanto a chuva diminuía para um chuvisco teimoso, Miguel insistiu em levar João para casa, não só por gratidão, mas porque o rapaz tremia visivelmente, sem guarda-chuva ou capa adequada. Você precisa de um lugar seco. E eu tenho um quarto vago, se quiser. Barato, perto da Uni. Nada de luxos, mas é honesto. João, com os ombros curvados como se carregasse o mundo, aceitou com um aceno relutante. Era perfeito, ele precisava de descrição, longe dos olhares curiosos dos colegas de família, e Miguel parecia o tipo de homem simples que não fazia perguntas. Subiram as escadas estreitas do prédio antigo, o cheiro de jasmim molhado misturando-se ao aroma de pastéis de nata que Tomás carregava como troféu de paz. O apartamento de Miguel era um refúgio caótico de livros empilhados, mapas antigos nas paredes e brinquedos espalhados, resquícios de uma vida que ele reconstruíra após a morte de Ana, sua esposa, em um acidente de carro 5 anos antes. Tomás, ainda agitado, correu para o quarto dele, mas não sem antes abraçar as pernas de João. Você é um herói, como o Zorro. Miguel riu, um som rouco quicou no corredor apertado, e mostrou o quarto, uma cama de solteiro com lençóis limpos, uma escrivaninha sob a janela com vista para os telhados vermelhos de Lisboa, e um armário que cheirava a lavanda. 100 euros por mês, mais luz e água. Sem frescuras. João assentiu, tirando a mochila encharcada, e pela primeira vez sorriu de verdade, um sorriso tímido que iluminou seus olhos, fazendo Miguel piscar, confuso com o calor súbito no peito. Naquela primeira noite, enquanto Tomás dormia exausto e Miguel preparava um chá de limão na cozinha minúscula, João apareceu na porta, agora seco, vestindo uma camiseta velha que Miguel lhe emprestara. Eu não sou bom com palavras, disse ele, sentando-se à mesa de madeira lascada. Mas seu filho. Ele me lembrou de alguém que eu quis proteger um dia. Miguel ergueu uma sobrancelha, servindo o chá. Alguém especial. João baixou os olhos, mexendo a colher devagar. Meu irmão mais novo. Ele. Bem, a família não aprova muita coisa. Havia uma dor ali, crua e exposta, que Miguel reconheceu, a mesma que sentira ao enterrar Ana, ao enfrentar olhares piedosos na escola, ao criar Tomás sozinho em uma cidade que celebrava o fado mas julgava os solteiros. Conversaram até altas horas, sobre o Lisboa de antigamente, sobre os azulejos que contavam histórias nas fachadas, sobre o peso de segredos que se acumulam como poeira em sótãos esquecidos. João falou pouco de si, desviando para anedotas de arquitetura, como o aqueduto das águas livres era um milagre de engenharia e melancolia. Miguel, por sua vez, abriu-se sobre Tomás, sobre as noites em que o garoto perguntava pela mãe, sobre o medo de falhar como pai. Você parece saber o que é carregar o mundo nas costas, comentou Miguel, e João riu baixinho, um som que vibrou no ar como uma corda de guitarra portuguesa. Naquela troca, algo se acendeu, não paixão, ainda não, mas uma faísca de compreensão, frágil como o vidro de uma lâmpada antiga. Dias viraram semanas, e João se instalou como uma peça que Miguel nem sabia que faltava. Ele ajudava com Tomás nas manhãs, preparando torradas com manteiga enquanto Miguel se arrumava para a escola, ou levava o garoto ao Parque da Estrela nos fins de tarde,
contando histórias de príncipes moriscos que conquistavam castelos com astúcia, não espadas. Tomás o adorava, chamando-o de tio João, e Miguel via como o rapaz se iluminava com a inocência do menino, como se curasse feridas invisíveis. Mas havia sombras. João chegava tarde algumas noites, o telefone vibrando com chamadas que ele ignorava, o rosto tenso como se fugisse de fantasmas. Miguel notava, mas não pressionava, até a noite em que encontrou uma carta amassada no lixo do quarto, um envelope com o brasão de uma vinícola famosa no Douro, endereçada João Ferreira de Almeida, com palavras frias: volte para casa, ou perca tudo. Seu estilo de vida não nos define. Miguel congelou, o papel queimando em suas mãos. Ferreira de Almeida. A família que controlava metade dos vinhos exportados de Portugal, cujos escândalos de herdeiros rebeldes enchia as páginas de jornais como o Diário de Notícias. Ele dobrou a carta e a devolveu ao lugar, o coração acelerado. João, o estudante tranquilo, era um deles, e gay, como sussurravam os rumores que Miguel lera anos atrás sobre o filho pródigo que fora deserdado por escolhas erradas. Um nó se formou na garganta de Miguel, ele, que crescera em uma família católica devota em Évora, onde o padre pregava contra pecados da carne, sentia o eco de velhos preconceitos. E se Tomás se apegasse demais? E se isso trouxesse escândalo à sua vida simples? Na manhã seguinte, o café da manhã foi silencioso, o ar carregado como antes de uma trovoada. João percebeu o olhar de Miguel, evasivo, e perguntou: tudo bem? Miguel hesitou, então soltou: eu vi a carta. Ferreira de Almeida. É você. O rosto de João empalideceu, como se o chão se abrisse sob seus pés. Sim. Mas por favor, não conta a ninguém. Eu fugi para cá para ser só. Eu. Sem impérios, sem expectativas. Lágrimas brotaram em seus olhos, e Miguel, contra todos os instintos, estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele, um toque breve, elétrico, que os deixou sem fôlego. Eu não vou contar. Mas João, por que esconder? Você salvou meu filho. Isso vale mais que bilhões. Aquele toque foi o primeiro fio de uma teia que os entrelaçaria. Nos dias que se seguiram, Miguel lutava com seus demónios internos, as lições de infância que diziam que amor entre homens era contra a natureza, as piadas homofóbicas que ouvira de colegas na escola, o medo de que sua própria atração crescente por João, aqueles olhares profundos, aquela gentileza quieta, o tornasse diferente. Ele era hétero, ou assim sempre pensara, Ana fora seu único amor. Mas à noite, deitado na cama ao lado do quarto de João, ouvia o rapaz se mexer inquieto, sonhando em voz baixa com pai, por favor, e sentia uma ternura que transcendia rótulos, uma conexão que o aterrorizava e excitava. Enquanto isso, João mergulhava em memórias que o sufocavam. Nascido no Palácio de Mármore da família em Vila Nova de Gaia, ele crescera entre vinhedos infinitos e jantares com políticos, mas sempre à sombra do pai, Dom Afonso, um titã dos negócios que via o filho como extensão de seu legado, até descobrir, aos 18, João beijando um amigo na adega. Você envergonha o nome Ferreira, gritara o pai, deserdando na hora, exceto por uma mesada secreta que João recusava para provar sua independência. A mãe, Isabel, chorara em silêncio, mas nunca intercedera. Agora, em Lisboa, com Miguel e Tomás, ele provava um gosto de normalidade, risadas à mesa, passeios pelo Chiado, noites assistindo a fados no Bairro Alto, onde a voz rouca de Amália Rodrigues ecoava como bálsamo para almas feridas. Mas o passado não perdoa. Uma tarde, enquanto Miguel dava aula sobre a Revolução dos Cravos, seu telefone tocou, um número desconhecido. Professor Correia. Sou o detetive Ramos, da PJ. Precisamos falar sobre seu inquilino, João Almeida. Ele está envolvido em uma investigação de fraude familiar. O mundo de Miguel girou. Fraude. João, o herói da chuva. Ele desligou, o suor frio escorrendo pelas costas, e correu para casa, o coração um tambor de guerra. Ao chegar, encontrou João no quarto, empacotando a mochila com mãos trêmulas, Tomás chorando no sofá. Ele vai embora, pai. Por quê? João, o que está acontecendo? Exigiu Miguel, bloqueando a porta. O rapaz se virou, olhos vermelhos. Meu pai. Ele me encontrou. Mandou detetives, advogados. Diz que estou roubando a herança ao me esconder. Eu tenho que ir, Miguel. Antes que eu destrua tudo aqui. As palavras saíram como confissão, e com elas, a verdade nua. Eu sou gay, e eles me odeiam por isso. Mas você. Você me faz querer ficar. Você e Tomás me deram uma família pela primeira vez. Miguel sentiu o chão tremer, não de raiva, mas de uma revelação avassaladora. Seus próprios sentimentos, reprimidos, irromperam, o ciúme sutil quando João saía, o conforto de seu cheiro na cozinha, o desejo de protegê-lo como ele protegera Tomás. Não vá, disse Miguel,
a voz falhando, puxando João para um abraço impulsivo. O corpo do rapaz se retesou, então amoleceu, cabeças encostadas, corações batendo em uníssono. Tomás correu para eles, abraçando as pernas de ambos, e por um momento, o apartamento se tornou um forte contra o mundo. Mas o telefone de João vibrou novamente, uma mensagem da mãe: volte, filho. Seu pai está morrendo. E perdoe-nos. O império desmoronava, e com ele, as muralhas que separavam João de seu passado, e de seu futuro com Miguel. A notícia caiu como um raio no céu claro de Lisboa. Dom Afonso, o patriarca inabalável, fora diagnosticado com um tumor agressivo no pâncreas, e os médicos davam-lhe semanas. A família, em pânico, enviara emissários, não mais detetives, mas o irmão mais novo de João, Pedro, que chegara de carro do Porto naquela mesma noite, batendo à porta com punhos cerrados e olhos suplicantes. Ele precisa de você, João. Não por herança, mas por família. E mamãe? Ela está destruída. Pedro, de 25 anos, com o mesmo queixo quadrado dos Ferreira, mas um coração mais mole, abraçou o irmão na soleira, ignorando o olhar atonito de Miguel e o choro abafado de Tomás. João recuou, o conflito rasgando por dentro como vinhas selvagens. Eles me jogaram fora por quem eu sou, Pedro. Como eu volto agora? O irmão baixou a voz, lançando um olhar cauteloso para Miguel. As coisas mudam. Papai. Ele lê seus diários antigos, fala de você o tempo todo. Meu menino talentoso, diz. Talvez o câncer o esteja humanizando. Mas João sabia a verdade, era medo de perder o império sem um herdeiro legítimo, uma reconciliação forçada para selar testamentos. Ainda assim, a menção à mãe o abalou, Isabel, que costurava flores de pano para ele na infância, que fingia não ver os livros de poesia homoerótica escondidos em seu quarto. Miguel observava em silêncio, o peito apertado como um punho. Ele queria gritar para Pedro ir embora, para deixar João em paz, mas via a dor no rosto do rapaz, a mesma que sentira ao perder Ana, o vazio que só Tomás preenchera parcialmente. Vá, disse ele por fim, a voz um sussurro rouco. Eu cuido de tudo aqui. Mas volte, João. Para nós. Os olhos de João se encheram de lágrimas, e ele tocou o rosto de Miguel, um gesto terno que dizia mais que palavras: você me ensinou o que é amor de verdade. Sem condições. Eles se beijaram então, não um beijo de paixão, mas de promessa, lábios roçando em uma despedida que doía como adeus eterno, com Tomás assistindo boquiaberto, aprendendo ali que amor não tem forma fixa. João partiu ao amanhecer, o carro de Pedro engolindo a silhueta dele contra o nascer do sol sobre o Tejo. Miguel ficou na janela, Tomás dormindo em seus braços, o apartamento vazio como uma concha. Os dias se arrastaram em uma névoa de rotina quebrada, aulas mecânicas, jantares silenciosos, noites em que Miguel releía a carta amassada, questionando seus próprios preconceitos. Ele conversava com Tomás sobre amigos especiais, plantando sementes de aceitação em solo fértil. O garoto, afinal, só via João como o herói da bicicleta. Mas internamente, Miguel guerreava, era atração. Amor. Ou apenas gratidão ampliada. Ele passeava pelo Chiado, parando na livraria Bertrand, folheando livros sobre a identidade que era em Portugal pós 25 de Abril, sentindo o peso da história nacional em sua própria alma, uma nação que abraçara a democracia, mas ainda lutava com sombras de intolerância. Enquanto isso, no Douro, João enfrentava o inferno particular dos Ferreira. O palácio em Gaia era um mausoléu de opulência, salões com tapeçarias renascentistas, adegas que ecoavam com o gorguljar de vinhos envelhecidos, mas agora impregnado de cheiro de antissético e desespero. Dom Afonso jazia na cama king size, magro como um espectro, os olhos outrora ferozes agora suplicantes. Filho, murmurou ele na primeira noite, a mão trêmula estendida. Eu errei. O orgulho. Ele me cegou. João sentou-se ao lado, o coração uma batalha campal, perdão ou justiça. Eles falaram por horas, não de negócios, mas de meninos, das corridas de bicicleta pelo rio, das noites de fogueiras nos vinhedos, do dia em que Afonso descobrira a verdade e explodira como um barril de aguardente. Eu tinha medo, confessou o pai. Medo de que o mundo te machucasse mais que eu. Isabel chorava nos cantos, bordando um lenço com as iniciais de João, enquanto Pedro mediava, revelando segredos. O pai havia doado anonimamente para abrigos LGBTQ+, em Lisboa, um ato de redenção silenciosa após anos de negação. Mas o verdadeiro conflito veio na terceira noite, quando advogados chegaram com papéis, cláusulas que exigiam João assumir o papel de herdeiro tradicional, casar-se com uma parceira adequada para selar alianças comerciais. É isso o perdão, explodiu João, rasgando os documentos. Vocês me querem de volta só para o império sobreviver. Afonso, ofegante, ergueu-se na cama. Não, filho. Eu quero você inteiro. Amar quem ama.
As palavras pairaram, um vinho raro destilado de dor, e João desabou, abraçando o pai pela primeira vez em 7 anos, lágrimas misturando-se a promessas de cura. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. Na manhã do 4º dia, um escândalo irrompeu nos jornais. Herdeiro Ferreira deserdado retorna a Mitsfraude Allegations, uma armadilha armada por primos ambiciosos, que vazaram documentos falsos para usurpar o trono. A PJ invadiu a propriedade, algemando assessores, e João, no epicentro, foi arrastado para interrogatório em Lisboa. Eu não fiz nada, gritou ele no carro da polícia, o pânico subindo como baile. Pedro, ao telefone com Miguel, número que roubara da agenda de João, implorou, venha. Ele precisa de você. Miguel, que lera a notícia no Correio da Manhã durante o café, sentiu o sangue gelar. Sem pensar, pegou Tomás da escola, chamou um táxi e rumou para a esquadra no Rossio, o coração um furacão de medo e determinação. Chegando lá, encontrou caos, repórteres acotovelando-se, flashes cegantes, e João, pálido sob as luzes fluorescentes, sendo questionado por Ramos. Eu sou inocente, repetia ele, a voz quebrada. Miguel abriu caminho, ignorando os guardas. Ele é meu. Minha família. Deixe-me falar com ele. O detetive, reconhecendo o professor respeitado, cedeu 5 minutos. Na salinha fria, João se jogou nos braços de Miguel, soluçando, eles vão me destruir. Tudo que eu construí aqui. Com você. Miguel o segurou firme, beijando sua testa, não sem mim ao seu lado. Eu vim lutar por nós. Foi então que Tomás, escapando da mão do policial, correu para João, você é o Zorro. Não deixa eles te pegarem. A cena, pai, filho e amante unidos, quebrou algo no detetive, uma ligação rápida para Pedro confirmou a inocência, documentos falsos expostos como blefe. Horas depois, João era solto, o escândalo invertido contra os traidores, o império salvo não por herança, mas por lealdade. De volta ao apartamento no bairro Alto, sob a luz dourada do entardecer, os 4, Miguel, João, Tomás e Pedro, que ficara para ajudar, sentaram-se à mesa, brindando com vinho do Douro que Isabel enviara como trégua. Eu herdo o império, anunciou João, mas só se puder ser eu mesmo. Com você. Miguel sorriu, entrelaçando os dedos nos dele, e eu. Um professor simples em um mundo de bilhões. João riu, os olhos brilhando, você é meu mundo inteiro. Tomás ergueu seu copo de sumo, viva os heróis. E assim, em meio a risos e lágrimas, o amor floresceu, não como conto de fadas, mas como videira resiliente, enraizada em terra portuguesa, superando tempestades para dar frutos de aceitação. Mas a jornada não terminava ali. Semanas viraram meses, e novos conflitos emergiram, a mídia farejava a história, pintando João como o playboy gay reformado, e Miguel enfrentava sussurros na escola, o professor e o bilionário. Que escândalo! Ele duvidava, noite sem claro, temendo que Tomás sofresse bullying, que o amor deles fosse visto como aberração. João, agora CEO interino, viajava entre Lisboa e o Douro, mas sempre voltava com flores de alfama, jantares improvisados, promessas sussurradas. Nós superamos isso, dizia ele, traçando mapas invisíveis no peito de Miguel. O clímax veio em uma gala de caridade no convento de São Francisco, onde a família Ferreira anunciaria reformas, doações massivas para causas LGBTQ+, em nome de Afonso, que se recuperava milagrosamente. João convidara Miguel como par, e pela primeira vez, eles entrariam de mãos dadas no mundo reluzente dos poderosos. Mas no caminho, no carro alugado, Tomás adoeceu de repente, febre alta, tosse rouca. No hospital de Santa Maria, o diagnóstico, pneumonia, agravada pelo estresse das últimas semanas. É minha culpa, murmurou João na sala de espera, o rosto enterrado nas mãos. Eu trouxe caos para suas vidas. Miguel, exausto ao lado da cama de Tomás, virou-se para ele, não. Você trouxe luz. Mas se isso nos quebra? A dúvida pairou, venenosa, e João saiu correndo para a noite lisboeta, vagando pelas ruas de Belém, questionando se merecia tal amor. Pedro o encontrou horas depois, no mosteiro dos Jeronimos, sob a chuva fina, fuja disso e perca tudo de novo. Miguel te ama como você é, quebrado, rico, gay. Como nós todos. Inspirado, João voltou ao hospital ao amanhecer, encontrando Miguel dormindo na cadeira, mão no joelho de Tomás, que melhorava com antibióticos. Desculpe, sussurrou João, ajoelhando-se. Eu tenho medo de te machucar. Miguel acordou, puxando-o para perto, o medo é o que nos separa. Mas juntos. Nós somos invencíveis. Eles se beijaram ali, no quarto estéril, um beijo de almas entrelaçadas, selando o compromisso. Tomás acordou sorrindo, vocês são meus 2 papais agora.
A gala prosseguiu sem falhas, João no palco, voz firme, anunciando as doações, e apresentando Miguel como o homem que me salvou, assim como eu salvei seu filho, um ciclo de amor que redefine família. Aplausos ecoaram, flashes capturaram o momento, e pela primeira vez, o amor deles era celebrado, não julgado. Afonso, via vídeo de Gaia, piscou lágrimas, orgulho, filho. De vocês dois. Anos depois, com Tomás adolescente e o império florescendo sob gestão ética de João, Miguel olhava para o tejo da varanda reformada, João ao lado, uma taça de vinho na mão. Quem diria que uma chuva em Lisboa mudaria tudo, riu Miguel. João sorriu, encostando a cabeça em seu ombro, o destino sabe de truques. Mas nós escrevemos o final. E assim, em Portugal, terra de navegadores e sonhadores, seu amor navegava, profundo, resiliente, eterno. Fim da parte 1, aproximadamente 1000 palavras. Arquivo 2. A calmaria pós-gala durou pouco. Com o escândalo dos primos traidores resolvido em tribunal, sentenças leves, mas reputação arranhada, João mergulhou nos afazeres do Império, viajando semanalmente ao Douro para supervisionar safras e negociações. Miguel, por sua vez, enfrentava o backlash sutil na escola, bilhetes anónimos na mesa do professor, família tradicional para Tomás, e olhares enviesados dos pais de alunos durante as reuniões. Ele os ignorava, focando em aulas sobre tolerância histórica, a Inquisição Portuguesa, a ditadura de Salazar que sufocara liberdades, mas à noite, o peso esmagava. E se eu perder o emprego, confidenciou a João uma noite, deitados na cama agora compartilhada, o quarto de hóspedes transformado em santuário deles. João traçou círculos suaves em suas costas, a voz um murmúrio reconfortante, você não vai. E se for, eu cuido de tudo. Mas Miguel, isso é sobre nós, não sobre dinheiro. No entanto, o dinheiro era uma barreira invisível. O Fiat de Miguel contrastava com o Audi de João, jantares caseiros com eventos glamourosos. Tomás, sensível como uma antena, percebia as tensões, perguntando, papai João vai embora como a mamãe. As palavras cortavam como navalhas, forçando-os a terapia familiar com uma psicóloga em Campo de Ourique, que os guiava através de labirintos emocionais, o luto de Miguel por Ana, a culpa de João pelo pai doente, a confusão de Tomás sobre 2 mamães ou 2 papais. Uma reviravolta veio inesperada. Isabel, a mãe de João, anunciou visita a Lisboa. Quero conhecer o homem que domou meu filho rebelde, brincou ela ao telefone, mas o tom era nervoso. Chegando de trem alfa pendular, com malas de grife e um colar de pérolas do Douro, Isabel era uma visão de elegância contida, cabelos grisalhos em coque perfeito, olhos que espelhavam os de João, mas endurecidos por décadas de submissão. O jantar no apartamento foi um campo minado. Tomás encantou-a com desenhos de vinhedos imaginários, mas quando Miguel serviu o bacalhau à brás, ela perguntou diretamente, como um professor lida com nossa fama. Não é simples, querido. Miguel engoliu em seco, garfo parado. Amor nunca é simples, Dona Isabel. Mas é honesto. Ela assentiu devagar, então virou-se para João. Seu pai melhorou o suficiente para viajar. Ele quer ver isso, ver você feliz. Lágrimas brotaram, e pela primeira vez, Isabel abraçou Miguel como filho, obrigada por salvá-lo de nós. A visita pavimentou pontes, chamadas semanais com Afonso, que compartilhava histórias de juventude, revelando um romance secreto com um marinheiro na marinha, abafado por conveniências sociais. Eu entendo agora, disse o patriarca roucamente. Viva o que eu não vivi. Mas o conflito escalou quando Pedro, o irmão de João, revelou ambições ocultas. Durante uma reunião em Gaia, ele confrontou João, você é CEO, mas eu gerencio o dia a dia. Isso não basta. Case-se comigo, não romanticamente, mas em aliança. Uma fachada para os investidores conservadores. João recuou horrorizado. Eu não vivo mais mentiras, Pedro. Miguel é real. O irmão, ferido no orgulho, vazou e-mails privados para a imprensa, insinuando que João usava o relacionamento para lavagem de imagem. O tabloide, o Independente, estampou, herdeiro gay e o professor, amor ou publicidade. Miguel leu a manchete no metrô, o estômago revirando. Em casa, confrontou João, é verdade. Você me vê como acessório. A discussão explodiu, vozes e quando pelas escadas, Tomás trancado no quarto chorando. Eu amo você, gritou João. Mas Pedro é família. Eu pensei que poderia equilibrar. Miguel saiu batendo a porta, vagando pelo Lisboa Factory até o amanhecer, questionando tudo. No hospital, onde Tomás fora por uma gripe, ele sentou sozinho, o peso da paternidade o ancorando. Eu não posso falhar com ele, murmurou para si. João chegou horas depois, olhos inchados, eu demiti Pedro. E contei tudo ao pai, ele o baniu do negócio. Afonso, em vídeo, confirmou, família é escolha, não sangue.
escolha o amor. Reconciliados, eles abraçaram no corredor do hospital, um beijo salgado de lágrimas, prometendo transparência. Pedro, exilado em Espanha, enviou uma carta de arrependimento. Eu invejava sua coragem. Desculpe. O incidente fortaleceu-os, transformando dúvida em diamante. Com o verão lisboense se aproximando, quente e salgado como o Atlântico, Miguel e João planejaram férias, não em iates luxuosos, mas em uma casinha alugada em Cascais, com Tomás construindo castelos de areia e eles passeando pela boca do inferno, mãos entrelaçadas contra o vento. Foi lá que Miguel confessou sua bissexualidade latente, sempre soube, no fundo. Ana era luz, mas você. Você é o mar. João chorou de alívio, beijando-o sob as falésias, meu farol. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. Afonso piorara novamente, exigindo João em Gaia para assuntos finais. Deixando Tomás com uma tia de Miguel em Évora, João partiu, e Miguel seguiu dias depois para apoio. O palácio agora era um hospício particular, enfermeiras sussurrando em corredores de mármore. Afonso, fraco mas lúcido, chamou-os à biblioteca, o testamento. João, tudo é seu, mas com condição, use para mudar o mundo que me envergonha. Ele entregou uma caixa, fotos antigas, cartas do marinheiro perdido, um anel de prata. Para vocês. Casem-se, se quiserem. Meu presente. As palavras uniram gerações, mas o adeus veio naquela noite. Afonso partiu pacificamente, sussurrando: obrigado, filhos. O funeral no Douro foi um espetáculo, vinhedos em luto, políticos hipócritas, mas Isabel ergueu-se no discurso: meu marido aprendeu tarde, mas amou grande. Como nosso filho ama. João, ao lado de Miguel, segurou sua mão publicamente, desafiando olhares. De volta a Lisboa, o luto os testou. João afundava em trabalho, Miguel em aulas, e Tomás regressava com perguntas sobre morte, e quando a perda de Ana. Vovô Afonso está com mamãe, indagava o garoto, e eles respondiam com histórias, sendo uma tapeçaria de memórias. Uma surpresa veio de Pedro, redimido. Ele retornara como consultor externo, propondo uma fundação em nome de Afonso para direitos que era, minha penitência. João aceitou, e o projeto os uniu em propósito. Mas tensão cresceu quando o antigo namorado de João, Rui, um artista de Porto, contatou-o: eu sinto sua falta. Miguel, é só uma fase. Cartas poéticas chegavam, mexendo com inseguranças de Miguel, que confrontou: você ainda o ama. João negou, queimando as cartas: você é meu agora. Para sempre. O clímax da parte veio em uma manifestação em Lisboa pelo orgulho, onde eles marcharam com Tomás no ombro de João, bandeiras arco-íris tremulando. Mas um grupo contra-manifestante, liderado por um ex-colega de Miguel, jogou ovos, gritando: pecadores. Um ovo acertou Tomás, e o caos irrompeu, polícia intervindo, João protegendo o garoto como um leão. Miguel, furioso, enfrentou o agressor: meu filho aprende amor, não ódio. O incidente viralizou, transformando-os em símbolos, entrevistas na RTP, apoio de celebridades. Feridos mas inteiros, eles saíram mais fortes, o amor uma armadura forjada no fogo. Outono trouxe colheitas no Douro, e João convidou Miguel para a vindima, uma imersão em raízes. Pisando uvas de mãos dadas, rindo de pés roxos, eles sonharam futuro, adotar outro filho, talvez, ou uma vinícola ecológica. Mas sombras pairavam. Isabel, viúva, vendia o palácio, mudando-se para Lisboa perto deles, mas com expectativas veladas de netos tradicionais. Eu apoio, dizia ela, mas olhares traíam dúvida. Tomás, agora pré-adolescente, testava limites: posso ter namorada na escola, e João guiava: AME é quem te faz bem. Uma reviravolta dramática veio quando Rui reapareceu, não como fantasma, mas como aliado. Ele expôs uma conspiração de acionistas conservadores contra João, usando Rui como isca para forçá-lo a se endireitar. O plano desmoronou em assembleia, João demitindo traidores, mas o stress o levou a um colapso, pânico no escritório, chamando Miguel em prantos. Eu não aguento mais fingir força. Miguel o levou para Sintra, castelos de conto de fadas como bálsamo, onde confessaram medos, Miguel de envelhecer sozinho, João de herdar solidão. De volta, eles planejaram um casamento discreto na capela de São Roque, com Tomás como padrinho, Isabel emocionada. Mas no ensaio, um telefonema, um parente distante contestava o testamento, alegando João, incapaz, por orientação sexual. O tribunal em Lisboa virou circo, advogados ferozes, mídia sensacionalista. Miguel testemunhou: João é o homem mais capaz que conheço, pai, líder, amante. A vitória veio, mas exaustiva, fortalecendo laços. Inverno rigoroso testou-os, neve rara em Lisboa, Tomás doente novamente, e João enfrentando boicote de importadores homofóbicos. Ele viajou à América para negociações,
deixando Miguel com dúvidas, e se ele não voltar? Mas João retornou com a aliança na mão, case comigo em Vegas, depois oficial em Portugal. Risos dissiparam nuvens. Conflito Pico, um ex-aluno de Miguel, agora jornalista, publicou livro difamatório, alegando corrupção moral no relacionamento. Escândalo explodiu, escola sob pressão, Miguel suspenso. Ele confrontou o autor em Café do Chiado, você distorce amor por cliques. O homem, arrependido, retratou, mas dano estava feito. João ofereceu demissão coletiva, mas Miguel recusou, eu luto minhas batalhas. Cura veio na primavera, fundação de Afonso lançada, com gala onde Tomás discursou, meu pai e papai João me ensinaram que família é coração, não regras. Aplausos curaram feridas, e eles adotaram uma menina, Sofia, órfã de imigrantes, expandindo o círculo. Verão final trouxe paz, casamento na praia de Comporta, votos sob estrelas, Isabel dançando fado com Tomás e Sofia. Império próspero, escola de Miguel celebrando diversidade, João mentor para jovens que er. Bex, brigas pequenas, mas resolvidas em abraços. Epílogo, anos depois, família reunida no Douro, brindando legados. De uma chuva a um império de amor, sussurrou Miguel. João sorriu, nosso para sempre.